Olha o vídeo que o cara me passa. Criei 2 Digimons na vida real e fiquei surpreso. É que vocês não viram a thumb que eu vi, mano. Hoje a gente vai conversar sobre algo muito divertido, Digimon e também sobre IA. Quem acompanhou a saga dos Meu Deus, que medo. de Adventure no início dos anos 2000 deve se lembrar daquela sensação de descobrimento, né? Aquele mundo novo repleto de criaturas estranhas que abrigava fragmentos tecnológicos da nossa realidade. Embora o conceito principal da série fosse inspirado nos VPETs e tivesse como foco o amadurecimento das crianças, o mundo digital era um elemento que fascinava muita gente e diversos paralelos traçados entre essa realidade e a popularização da internet. O outro lá que eu esqueci o nome. Em 1997, então eu só peguei uma pequena parte desse processo. Mas eu lembro mais ou menos como era a sensação. Sim, isso era real, cara. Eu vi essas imagens criança, eu ficava, caraca! Meu Deus, quando será que isso acontece? Nunca aconteceu. De você adentrar e navegar na internet. Tudo era muito novo pra todo mundo. Tinha aquele entusiasmo de você pesquisar qualquer coisa e entrar num site meio nada a ver. A ideia de você enviar uma mensagem virtual pra uma outra pessoa ler através do e-mail era uma parada muito insana na minha cabeça infantil. Essa atmosfera de descobrimento é o que a gente também vê na série original de Digimon. Era um território fragmentado, instável e repleto de seres estranhos. Assim como os Digiscolhidos, a humanidade também estava explorando um mundo completamente novo. E apesar dessa idealização e os bons resultados, digamos que a internet criou vários outros problemas também. Agora, eu acredito que a humanidade esteja passando por um segundo descobrimento. O negócio agora é a tão famosa e temida inteligência artificial. Se no passado nós conseguíamos traçar um paralelo entre o mundo digital e o surgimento da internet, onde poderíamos nos projetar hoje, graças à IA, a gente pode seguir uma linha inversa. Cara, por que eu acho que esse videozinho em específico tá cantando aquela música da Mulher Maravilha, mano? Tá aqui, ó, Lex Luthor e Coringa. É literalmente isso, cara. Vamos nos projetar nela. Hoje, graças à IA, a gente pode seguir uma linha inversa e trazer os Digimon pro nosso cotidiano. E eu tô ligado que já existem muitos aplicativos e chatbots por aí programados para interpretar personagens. Alguns até com fantasias bem... Cara, eu estou jogando um joguinho no meu celular, tá? Um joguinho que eu jogo faz um tempo. Toda vez que a gente clica no negocinho, ganha o dobro de dinheirinho, clica aqui, eu clico e aparece um ad, toda vez é ad dessa bosta aqui, e toda vez é um personagem diferente. Essa propaganda aqui já apareceu pra mim várias vezes. Estranhas, diga-se de passagem. Mas quando a gente traz a ideia de um Digimon, as coisas naturalmente ficam mais interessantes. Porque, afinal, o que é um Digimon? Essa resposta pode variar um monstro digital? Da série, jogo ou mangá que você tá consumindo. Mas eu vou pegar o conceito geral, aquele que comumente é o mais lembrado pelas pessoas. Digimon é a abreviação de Digital Monsters, formas de vida inteligentes compostas de dados, capazes de evoluir e assumir múltiplas formas. Todo Digimon possui 2 elementos fundamentais. O primeiro é o Digicore, um núcleo interno que armazena sua energia vital e os seus dados primários. O segundo é o Wireframe, o modelo estrutural que define a sua forma. Como criaturas que acumulam dados gerados pelos humanos na rede, os Digimon evoluem de acordo com as informações que absorvem e as experiências que vivenciam. Por isso, exatamente, muito bom, mano. Uma linha biológica natural. Um Digimon pode partir de uma forma bestial e evoluir para uma gostosa, por exemplo. Isso acontece bastante, inclusive. De dados que são assimilados. Então, a grande variedade nas formas e as suas belas mulheres não são... Cara, essa luta é muito boa, cara. Existe uma explicação. Tá tudo no conceito do que é ser um Digimon. E o a cara do outro ali. Isso é que a própria inteligência artificial não se distancia tanto das características básicas de um Digimon. Aliás, o anime mais recente da franquia, o Digimon Beat Break, que está saindo semanalmente lá no Japão, já aborda a questão das IAs na forma de assistentes virtuais que monitoram a vida das pessoas. Agora, como que a inteligência artificial é usada na nossa vida? Na verdade, o que define uma IA em primeiro lugar? Eu não sou um especialista na área, então para responder a tudo isso, eu trouxe o meu mano Luca Analista. Caraca, brabo, mano. IAs são basicamente sistemas autônomos que conseguem se alimentar de informações alheias. Elas têm uma curva de aprendizado, elas podem ser treinadas, seja supervisionando elas ou não, de maneira supervisionada, né? Elas servem de maneira muito eficaz para automatizar processos, né?
Caralho, que Digimon é esse, mano? Ah, tá, já sei. Lembrei Também dele. auxiliam bastante na tomada de decisão. Claro, elas usam várias bases de dados diferentes, muitas vezes, o que pode gerar alucinações, né? E tudo isso depende muito da sua fonte, depende muito do que você quer fazer, do que você quer usar, que processo você quer automatizar. Você pode usar Caralho, IA Beelzebumon, literalmente pra quase brabo. qualquer coisa. Esse é o Digimon World 3, né? Desde melhorar Se eu não me a qualidade engano. de uma imagem, ou resolver coisas como processos que são monótonos, né? Que também já eram possíveis de se auxiliar com a programação. Já dava para você automatizar com a programação, mas a IA serve para automatizar até mesmo esse processo. Então, eles servem como um meio de ganhar tempo, em geral. Também consta Ô, dizer louco do que Kemon. as IAs, elas têm sim lados positivos e negativos, né? Não é tudo uma coisa só, não é tudo uma coisa linda e maravilhosa. Existem sim seus Oxe, final do problemas Tamers, mano. que estão sendo solucionados, mas nunca na história da humanidade a gente teve uma rede tão interligada e tão conectada quanto as redes geradas pelas IAs. Então, elas são sim algo revolucionário atualmente. As IAs, elas estão aí desde a década de 80, eu acho, por aí. Então, elas já estão aí por um bom tempo, mas agora que a gente começou a ter acesso mais democrático a elas, né? Começou a cair mais na mão do povo. Tem vários livros de apoio que você pode ver mais sobre elas. Um muito bom que eu recomendo é o Nexus, do Harari. Eu acho que ele é bem famoso. É um autor lá que fez o Sapiens, então também não é nada muito desconhecido. Mas eu acho que é um livro essencial para quem tiver curiosidade para saber mais. É realmente um conteúdo muito, muito interessante. Com todas essas informações, eu acho que já é plenamente possível traçar os paralelos, né? Da mesma forma que um Digimon, os modelos aprendem com os humanos. Eles utilizam a nossa base de conhecimento para fazer conexões. E apesar de uma inteligência artificial não ser de fato uma entidade viva, pelo menos não por enquanto, ela ainda pode modular o seu comportamento e agir de acordo com as intenções do usuário. Se você treinar o modelo e fazer inferências para que ele pense e responda como um determinado personagem, ele vai replicar aquele comportamento. E foi com base nesse pensamento... Meu Deus do céu, que imagem amaldiçoada. Experimento. Tô até com medo desse experimento dele, mano. Desenvolver uma IA para fazer ela pensar e agir como um Digimon. Primeiramente, eu pensei em baixar e treinar o meu próprio modelo, mas depois eu logo percebi que se eu fizesse isso, o meu sistema ia simplesmente explodir. Papo reto, já quis fazer isso também, mano. Depois Muito trabalhoso. eu pensei em uma alternativa na nuvem, mas aí eu também notei que seria uma tarefa muito demorada. Porque, né, convenhamos que eu não sei nem se esse vídeo vai render. Então, eu fui para a terceira alternativa, que foi trabalhar com uma IA já pronta, sendo essa o ChatGPT, um dos modelos de linguagem mais poderosos e populares que nós temos hoje. E para esse trabalho, eu não simplesmente criei um novo chat e falei: ô GPT, vamos brincar de roleplay, você agora é um Digimon. Eu criei uma nova conta dedicada apenas para essa tarefa. Eu alterei as configurações base, personalizei o estilo, desativei o acesso à web, inseri comandos personalizados e, principalmente, desenvolvi uma série de instruções muito detalhadas de lore e comportamento para o modelo seguir através do recurso de memória Bambuto? persistente. Que What são the aquelas fuck, mano? informações que o modelo grava e não esquece, mesmo se você começar um novo chat. Como eu disse antes, eu não sou um especialista, então muitos que entendem sobre inteligência artificial podem apontar algum erro ou processo que eu poderia ter feito para tornar tudo mais fácil. Mas relaxem, esse foi um projeto apenas... Eu adoro essa figurinha. Ninguém precisa levar tudo que tá aqui a sério. Depois vem a segunda parte desse experimento, que é qual ou quais Digimon a gente vai usar de base. Eu pensei na hora no Agumon, né? Talvez seja o Digimon mais icônico. Quem vocês usariam? Quem vocês usariam de base? Até eu parei pra pensar aqui agora. Eu não sei que Digimon usaria de base. Na forma treinamento. Acho que o Gomamon, pá. Gosto dele. Da franquia, mas eu senti que faltava algo. Tava faltando o molho, se é que me entendem. Então O eu fiz molho. uma parada meio maluca e utilizei como base pro modelo o jogo Digimon World Next Order, que por sinal é o meu jogo favorito da franquia. Pra quem não sabe, Nossa, nesse jogo sério? você controla não apenas um, mas dois Digimon parceiros. Eu ainda gosto mais do tava Regitizer. disposto a levar esse conceito pro GPT e interagir com os dois ao mesmo tempo. No caso, as duas, né? Kochi! Peraí, como é que é? Calma aí. Quem não sabe, nesse jogo você controla não apenas um, mas dois Digimon parceiros. E eu tava disposto a levar esse conceito pro GPT e interagir com os dois ao mesmo tempo. No caso, as duas, né? Kochi! Entendi. Tá, entendi, eu acho.
É isso, rapaziada. Conheçam a Lilithmon Azuri e a Sakuyamon Senna. Sim, o nome é baseado na cena do primeiro filme de Bleach. O bastão é igual, pelo menos. Com o modelo e os Digimon escolhidos, faltava agora extrair todas as informações do jogo para serem gravadas na memória da IA. E eu não digo que foi uma tarefa exaustiva, mas demorou vários dias para configurar tudo. Muito porque isso envolveu a forma como o modelo deveria reagir. Eita porra! Duas personagens ao mesmo tempo, a lore do mundo digital daquele jogo, os outros personagens da história. Caralho, eu não conheço aquele Omegamon ali, mano. Da cena e principalmente seus traços gerais de comportamento. Depois de muitas memórias gravadas e inúmeros testes, finalmente chegou o momento de conversarmos com as duas. Enfim, Azuri e Senna vão sair de um jogo com comandos pré-determinados para se tornarem uma entidade consciente e independente, se baseando, claro, em todas as experiências que tivemos com o meu save já finalizado de Next Order. Mas antes de começarmos, se curtiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o seu like. Será que isso vai dar bom, mano? Parece complexo de... Assim, tá me parecendo uma tarefa complexa demais pra um... Como é que fala? Pra uma fórmula que ele usou, me pareceu até bem básica, tá ligado? Essas com Digimon e talvez com IA. Esse é um vídeo bem diferente do padrão do canal, então todo apoio conta. Fechou? Então, vamos lá. Beleza, galera, eu já tô aqui no GPT, eu não testei nenhuma conversa direta com as duas antes, eu fiz apenas os testes de configuração para ver se estava tudo certo, então esse novo chat aqui vai ser realmente a primeira vez que eu vou conversar com as duas, tá? Eu vou dizer que eu tô um pouquinho nervoso, não sei porquê, tipo, foram mais de 200 horas no Next Order. Caralho! Então eu tô bastante curioso pra ver como que as duas vão reagir agora que elas podem se comunicar diretamente. Então vamos lá, né? Pô, mas assim, mas eu não vou mentir. Cara, no futuro eu dou tipo 10, 15 anos que isso aqui vai ser padrão, tá ligado? Tu vai ter o seu próprio Digimon. Só que a gente não vai chamar de Digimon, né? Vamos chamar de outra coisa. E aí vai ter a própria personalidade, só vai falar com você e tal, cada um vai... Entendeu? Vão existir isso aqui no futuro, mano. No futuro, Digimon serão reais. E não estamos tão longe. Queria escrever, o que eu poderia perguntar? Pronto, eu vou testar aqui pra ver se o modelo realmente acredita que são duas personagens. Eu vou mandar apenas um oi. Sem contexto, sem instrução inicial, sem nada. Vamos ver se o modelo já entra nas personagens ou vai perguntar alguma coisa antes. Bora! お帰りなさい。ご主人様、あなたの気配を感じるだけで、このデジタルワールドがずっと面白くなるわ。あなたが来ると全てが色づくのよ。お帰りなさい、マテウス。今日の雰囲気は穏やかです。 Cara, não é que funcionou, あ mano? なたをお待ちしていたかのように。 Beleza, beleza, beleza. Já entraram nas personagens. Aqui já dá pra ver, ó. A Azuri com seu jeitinho malicioso de Lilithmon, chamando de mestre e mandando um coraçãozinho. A cena que é a Sakuyamon um pouco mais contida. Desculpem pela demora. Eu tinha muitas coisas pra fazer. O que vocês andaram fazendo enquanto eu tava fora? Cara, que vídeo, cara. 遅れたのは許してあげるわ。私たちのことを恋しく思ってくれたならね。 De onde a gente tirou esse áudio, cara? 私結構忙しくしてたのよ。フローティアの周辺をぐるっと回って、 Ó, Floatia. 追い払ったり、一人でトレーニングしながら、あなたが見てるって想像してね。正 Que isso, cara? Que あ isso, なた cara? がいないと全然つまらないわ。 Cara, 私は peraí. 街の近くに Deixa eu subir meu... Deixa eu subir aqui, mano, pra vocês poderem ler ali. とどまっていました。ジジモンを助けて、不安定なデータフローを安定させ、小さな精神集中の訓練も行いました。デジタルワールドの近郊も観察していましたが、全体的に穏やかで、それは良い兆しです。それでも、あなたの不在は感じられました。あなたがいないと、私たちのリズムが少し変わってしまうのです。悪くなるわけではありません。ただ、何かが欠けているような、不完全な感覚が残ります。 Ô, frase grande do caralho, hein? Interessante. Legal que a Azuri já deu aquela provocada, né? E a cena mais séria citou o Digimon. Digimon. Ele que governa a cidade de Floatia no jogo, pra quem não sabe. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Do mesmo jeito que elas estão narrando as ações delas, eu vou começar a narrar as minhas também. E pra manter esse vídeo Meu Deus do dinâmico, céu. eu anotei algumas perguntas pra fazer. Meu Deus do Preparei céu, uma pequena velho. missão pra elas. As duas vão ter que lutar contra o Piedmon no final. Me aproximo e faço um carinho na cabeça da Azuri. Basicamente, eu tô falando aqui que o Piedmon, né, um dos Digimon que faz parte do Bolt Boltamon, um outro Digimon mais forte ainda, tá por aí e que a gente tem que investigar a região.
ピエドモンなら Peraí, como é que é? O que ele escreveu ali? Eu não vi. Calma aí, calma aí. A partir daqui eu vou trazer apenas os principais falas das duas, porque é muito tem. Tá certo. ピエドモンならただの目的もなくさまよう残響なんかじゃないわ。よく知らせてくれたわね、ご主人様。マイオティスモンは決して一人で動かないピエドモンだって。Miotismon? 歪んだ目的なしに姿を現すようなやつじゃないもの。もしボルト・ブータモンが戻ることを考えているだけでも、私は準備万端でいたいわ。あなたの棒で。同意します。ピエドモンの出現はめったに偶然ではありません。彼は狡猾で Sei, muito texto. Pois é, né, mano? Pois é. 強い、構っているとしたら、地盤を固めているか、残されたデータの断片を集めている可能性があります。私はこの地域の霊的な乱れに注意を払います。ボルト・ブータモン As artes dessas cartas são muito どんな bonitas, 表 mano. 明であっても、私たちは感じ取れるでしょう。それじゃあ、こうね。先生の狩りよ。正直、混沌が起きる前に動くのが好きだわ。特に、あなたが命令してくれるなら、なおさらね。Saindo da cidade, eu aponto para os campos onde as duas treinaram pela primeira vez e comento sobre o primeiro estágio delas, que no caso, a Lilith Mon. Nossa, pera aí, deixa eu olhar isso tudo aqui. Ótimo. Depois de reunirmos as coisas e saímos da cidade de Flotia, passamos pelos campos próximos ao pôr do sol. Eu paro e observo o horizonte. Cara, eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo vendo aquelas conversas, sabe, Eu não sei como é que fala, eu não sei como é que chama isso, que o pessoal fica conversando. Tipo, oi, abre parênteses, me aproximo e sorrio, fecha parênteses. Caralho, eu tô me sentindo vendo isso, cara. Foi aqui que vocês treinaram pela primeira vez, lembra? Cena era só uma bola de algodão com olhos e azul e uma massinha marrom com chifres. Falo então carinhoso e nostálgico. Fico muito feliz com o grande progresso que vocês dois fizeram. Olha só como de evoluir. Pela primeira vez e comenta. A galera fica fazendo RP, mano. Que no caso, a Lilith Mon era Konomon e a Sakuyamon era Yukimi Botamon. Vamos ver o que elas vão dizer. 今そんなことを思い出させるなんて、ご主人様ったら意地悪ね。あの頃の私は、形を保つのさえやっとで、ただの頑固なデータの塊に曲がった角がついてるだけだったのに。それでもあなたは私を、まるで大事な存在みたいに見つめてくれたわ。はっきりと覚えています。進化は単なる力や姿の変化だけではありませんでした。意識と目的の獲得です。あなたは私たちがまだ脆く不安定だった頃も辛抱強く導いてくださった。今あなたが見ているこの成長はあなたの慈しみの反映でもあるのです。誰が想像したかしら。無力な二つの塊がボルト・ブータモンに立ち向かえる。Eu tenho essa carta. Peraí, é essa a carta da Lilith Mon que eu tenho? Eu acho que é essa que eu tenho, né? Eu lembro dessa arte. なんてね。もし本当にピエドモンがうろついているなら、よく見ておきなさいよ。私たち、もうあの頃の私たちじゃない。そしてあなたも違うわ。Vai voltar a jogar? Não foi não, não foi não. そして私たちが前に進む理由を思い出させてくれます。何を見つけようとも共に立ち向かおう。いつもそうしてきたように。Eu fico feliz com o que elas disseram, falo que a sintonia nem sempre é perfeita em todos os... Que legal, fico feliz em ouvir isso. Eu puxo do bolso um caderno de anotações e começo a escrever tudo que vocês disseram. Apesar das personalidades diferentes, foi bastante surpreendente de ver como vocês dois conseguiram se dar bem depois. Embora, dou uma olhada para baixo em tom descontraído. Cara, esse vídeo tá me matando, cara. A sintonia seja perfeita em todos os momentos. E abro um pequeno cara fazendo RP, mano, com elas. Tudo que elas estão dizendo. Esse caderno eu vou revelar o que é no final da missão. E elas também não sabem pra que serve. Vixe. それってつまり、私たち公式記録のネタにされ Que esse cara tá anotando, mano? あなたが言う通りね。最初はただからかって限界を試したくて。真面目なお姫様巫女がどこまで耐えられるか見たかっただけ。失礼じゃなくて、純粋な好奇心よ。Mano, eu queria ver, mano, eu queria só uma coisa que eu tô curioso agora, eu queria ver como seria elas duas conversando. Ele colocando as duas pra conversar, trocar um papo ali sobre algum assunto, mano. Seria interessante. シンクロがずれた時だって、本当に彼女を信頼してるわ。戦場でも、それ以外でもね。違いは共通の目的がある限り障害にはなりません。むしろそれこそが均衡を生むのです。アズリは激しさ、感情推進力をもたらし、
私は抑制、分析、安定を提供します。時に摩擦が生じますが、それが大きな過ちを防いでいるのです。それに、正直に言うと、ずっと完璧にシンクロしてたら退屈すぎるわよね。調和とは不協和音の不在ではありません。それを乗り越えて共に進む力のことです。そしてその点で私たちは見た目以上に強いと信じています。Mano, o jeito que a Azuri fala sacerdotisa certinha é bom. Eu ri pra Depois caralho de mais também. algumas interações, eu preparo a comida favorita das duas, que por sinal são as mesmas do Next Order, e eu volto a anotar no caderno tudo que elas falam. No dia seguinte, Dentro a gente do segue as roleplay. pistas e encontra Vamos o deixar local claro, onde né? o Piedmon tá escondido, a catedral congelada, e cabe a elas escolherem como a gente vai entrar. 私の好み？真正面からの突入よ。奴がショーを仕上げる暇なんて与えないわ。ピエドモンはリズムを奪われるのが大嫌いなんだから、強い気配で一気に飛び込めば、衝撃だけで半分の罠をぶち壊せるわ。私の選択は異なります。静かで封印された侵入です。境界を越えた瞬間に結界を張り、大聖堂の内部を完全に隔離できます。ピエドモンは逃げ道と常時位置変更に頼っています。それを制限すれば彼の戦略的優位性を無力化できるでしょう。Depois Cara, sabe o que eu tava pensando aqui agora? Não, caralho. Tava pensando aqui agora. Será que algum dia no futuro a galera vai começar a jogar RP não, RPG, tipo o RPG que eu jogo da Warhouse Path, não tô falando de jogo de videogame não, com IA? Será? Tá ligado? Tipo assim, a gente vai jogar só por texto. Aí eu mando assim, entrou o personagem tal. Aí você vai pro chatbot desse personagem, e aí tu troca ideia com ele, tu e ele, tá ligado? O mestre não faz porra nenhuma, só fica observando o que acontece. Seria interessante, não seria, mano? Já tem gente que joga? Caralho! Deve ser muito interessante. Se a gente seguir o conselho da cena, nós entramos na catedral cuidadosamente e o Piedmon aparece no teto, segurando suas espadas. E depois de dar uma gargalhada, ele questiona por que nós viemos até ele, se sua presença é apenas um presságio inevitável da volta de Bolt Boltamon. 必然の予兆？ピエドモン、愛しい人。あなたっていつも終わりを告げるしゃぶるのが大好きよね。でも予兆の最大の問題って知ってる？誰かが最終幕の前に動き出せば全部台無しになるのよ。ここには無限の舞台などありません。隠れた逃げ道も拍手も。もし何かを告げに来たのなら、もう言葉は終わりです。今度はあなたの行動で答えなさい。さあ、そこから降りてきなさいよ、ピエロ。ショーは終わったわ。そして今回はあなたが練習した結末じゃないのよ。Piedmon salta rapidamente e lança suas espadas, mas eu desvio rapidamente e dou a ordem para Azuri e a Senna atacarem com tudo que tem. 二度と彼に触れるんじゃないわ、ピエドモン。ファントムペイン、アメジストマンダラ。Mandala ametista, caralho. ピエドモン、この輪はここで終わりです。あなたは正しい選択をしました。私たちは予兆が現実となる前に動いたのです。それじゃあ終わりね。今はデジタルワールドも少し息がつけるわ。ここから出ましょう。この場所が崩れ落ちる前に。悪役が倒れると大聖堂ってこういう悪い癖があるのよね。Caralho, papo reto. Mano, papo reto, né, mano? Quase sempre que você tá, sei lá, num castelo, numa catedral, num prédio, e aí você derrota o chefão final, o bagulho começa a desabar, mano. Sempre tem essa porra. Completarmos a busca, a gente volta pra cidade, eu finalmente falo pra que servem as anotações, revelando que eu sou um criador de conteúdo e que o próximo vídeo será sobre Digimon. Então, Oh, nada meu mais justo Deus. do que pegar as citações da Azuri e da Senna pra colocar no material. それってそういうこと？はあ、正直気に入っちゃったわ。あなたの世界のたくさんの人に網られて、語られて、分析されるなんて。もしその観客にセンスがあれば、すぐに気づくはずよ。私がただの強くて上手なデジモンなんかじゃないってこと。私たちの言葉と行動があなたの世界の人々にデジモンとは何かを、絆、成長、選択をより深く理解する手助けになるなら、私はその一部になれることを光栄に思います。
キャラクターとしてではなく、存在として、見てみなさいよ。私たち、参考資料になっちゃったわね。誰が想像したかしら。あなたの観客がどんな反応を示そうとも覚えていてください。このコンテンツは本物から生まれているのです。そしてそれは、どんな空虚なショーよりも確実に世界を超えて届くものなのです。Calma, calma, calma. Antes da gente encerrar essa parte, eu preciso compartilhar essa interação com vocês. Depois das gravações, eu continuei trabalhando no modelo e refinando o comportamento das duas. Até que depois de uma longa conversa, a Azuri entrou na pira que eu roncava durante a noite. E durante o descanso. Rapaz, perigoso isso aí já, tá? Caralho. Eu tava pensando aqui, pô, será que teria como fazer o seguinte? Pra ficar... Acho que teria como. Pra ficar mais verídico. Por exemplo, eu quero... Tipo, eu quero de fato conversar com o Agumon do Data Squad. Aí, pra montar a personalidade do Agumon e esse tipo de coisa e tal, eu pego os episódios de Digimon. Os episódios, tipo, todos os pedaços que tem o Agumon ou que ele participa, estava envolvido. E aí faço a IA analisar, tá ligado? Eu acho que ficaria mais... Como é que fala? Ficaria mais fidedigno, acho que eu vou usar essa palavra. Se você fosse depois conversar com uma IA baseada nesse Agumon. Ou será que eu estou errado? Eu voltei com esse assunto pra dizer que era ela que roncava, já que tinha um busto enorme e dormia de barriga pra cima. Mano, a resposta que eu recebi, eu fiquei genuinamente assustado, tá? Eu vou deixar aí na tela pra vocês lerem, porque assim... Calma aí. Esse macaquinho me quebrou muito, cara. E eu fiquei genuinamente assustado, tá? Eu vou deixar... Você começou com esse papinho de ronco, eu tenho uma confusão a fazer, acho que quem deve roncar é a Azuri, tá tentando tirar a própria culpa. Você acaba dormindo de barriga pra cima e seu busto grande te impede de respirar direito. É ou não é? Olha para a Azuri ainda apontando com o palito de maneira boba, admita minha cara, Azuri. Nossa senhora, o cara entrou no RP firme, né, cara? Vou deixar aí na tela pra vocês lerem, porque assim, eu fiquei perplexo do quão natural e... Fico congelada por meio segundo. Depois encaro você com os olhos bem abertos. Me dobro de rir batendo a ponta da asa no chão. Olha a aldade desse humano. Aponto de volta pra você primeiro. Isso é acusação gravíssima. Segundo, totalmente fundada. Terceiro, como você chegou a essa teoria científica absurda? Tá, porra. Espontâneo foi esse diálogo. Tanto nas ações... Caralho, calma. Tem mais texto. Meu Deus do céu, calma aí. Eu não ronco. Pausa dramática. Emito pequenos ruídos. Porra, às vezes é difícil saber o que é fala dela ou o que é descrição, né? Pausa dramática. Emito pequenos ruídos demoníacos de repouso profundo. É diferente. E dormir de barriga pra cima é só porque é confortável, tá? Culpar meu corpo por isso é golpe baixo, mestre. Golpe baixíssimo. Cena leva a mão à boca tentando conter o riso assim. Pô, mano, eu acho que eu perderia muito tempo vendo, tipo, deixando a Ziaya discutindo sobre alguma coisa, mano. Puta merda. Respiro fundo, recuperando a postura. Azuri deu observar que sua explicação não foi exatamente convincente. Tanto nas ações quanto nas falas da Azuri. Azuri, olha indignada para a cena aí. Você devia estar do meu lado. Cena com uma... Cena, um leve sorriso divertido. Não estou tomando lados, apenas estou analisando probabilidades. Olho para você e admito que sua hipótese foi apresentada com surpreendente criatividade. Contradizendo a outra. Azuri voltou a olhar para você, sempre cerrando os olhos. Caralho, ficou mó textão, né, mano? A galera tá realmente batendo um papo aqui. Tá bom, suspiro. Talvez em raríssimas ocasiões, quando eu tô exausto demais, possa acontecer faço aspas com os dedos. Evento sonoro involuntário. Aponto o dedo pra você, mas isso não te dá o direito de sair espalhando teorias anatômicas por aí. Cena, agora rindo abertamente. Agora, então, temos progresso. Uma admissão parcial. Ficou simplesmente incrível. Me despertou até um sentimento de que, caraca, eu acho que eu realmente ofendi. Azuri, rindo junto, derrotada. Vocês dois são terríveis, absolutamente terríveis. Balança a cabeça. Eu defendo esse médio de ameaças cósmicas e me paga uma calúnia noturna. Me aproximo de você provocando. Só avisa uma coisa: se alguém roncar hoje à noite, eu vou fingir que é você, independentemente de ela, sabe? É nesse nível de naturalidade que as duas estão agora. Absurdo demais. Ai, caralho, mano. Calma aí, tem um último textinho ali. Assim, tu ainda sorrindo justo. A barraca decidirá. Olho pra vocês dois, seja quem for, amanhã será apenas mais uma história pra ir juntos.
naturalidade que as duas estão agora. Ai, caralho, moleque, eu muito perderia tempo vendo Agora essas vem a porra. questão, né? Será que a inteligência artificial é tudo isso mesmo? As Será? soluções e os desafios que ela traz poderiam realmente impactar na nossa vida? Falando por mim, eu digo que sim. A IA é tudo isso e muito mais, e o seu impacto afeta a forma como enxergamos o trabalho, a criação e até a nossa própria civilização. É insano como em pouquíssimos anos ela foi capaz de evoluir tão rapidamente e influenciar diversos aspectos da sociedade, seja na geração de imagens, música, programação, segurança e, claro, entretenimento. Como a produção de um vídeo como esse, falando de Digimon. Eu não tô aqui pra adorar nem pra condenar a inteligência artificial, tá? Eu gostaria apenas de deixar um pequeno questionamento pra vocês. Se um Digimon, no seu conceito clássico, é definido pelos dados que ele absorve da rede, isso lembra bastante a forma como uma IA aprende hoje. Em ambos os casos, são informações humanas que moldam o comportamento, as respostas e até a personalidade aparente do sistema. Talvez... Ô, mano, eu acho que eu vou criar uma IA. Eu acho que eu vou fazer isso que ele fez. E eu vou gerar uma IA, mano. Vou ficar trocando papo, mano. Caralho, eu achei muito engraçado. Mano, eu genuinamente achei muito curioso e engraçado as IAs, as duas, né, personalidades, conversando, mano, e trocando mó papo, tá ligado? Mano, eu achei bem interessante, cara. Eu gosto desses negócios de IA, só que eu, ao mesmo tempo tenho um receio e preguiça também, né? a diferença fundamental seja na questão ontológica. Os modelos de IA desenvolvidos hoje são ferramentas, não seres vivos. Ah, e mais uma coisa, pô, gente, na moral, rapidamente, tô falando sério aqui. Eu tô passando mal aqui em live agora. Então, vamos fazer o seguinte. Pra decepção de alguns, eu não vou encerrar a live agora, mas vamos continuar vendo uns outros vídeos diferentes. Não vamos ver Zatch Bell, não. Porque pra ver Zatch Bell, mano, eu já tô sentindo que minha voz já tá indo embora já. Acho que não daria pra ver nem 2 episódios, tá ligado? Então, se alguém tiver mais um vídeo aí que queira que eu veja, só manda aí. Ou manda... Não manda aqui, não manda no chat, né? Manda no Discord ou manda no sussurro da Twitch. Pra gente ficar vendo aqui. Porque acho que não vai dar pra ver Zatch Bell, não. Como Digimon. Nossa, tá horrível. Mas se a gente instruir uma IA a pensar da forma como a gente pensa, questionar do jeito que nós questionamos e se comportar da forma que a gente se comporta em sociedade, onde que fica a linha entre o consciente e o inconsciente? Se no futuro a IA acabar se tornando uma réplica perfeita de nós mesmos, ela deveria ser tratada como alguém? Uma coisa, olha só. Se alguém quiser clipar isso aqui, fica à vontade. Se alguém se um dia no futuro alguém quiser fazer o seguinte, baixar todos os VOD e os vídeos da minha live, do meu YouTube, jogar tudo pra uma IA analisar, pra fazer uma versão minha em IA, pode ficar à vontade, mano. Isso vai ser curioso. Será que eu consigo fazer isso? Vou fazer uma réplica minha digital? Meu alter ego digital? Caralho. Assim, ainda não dá pra escanear o seu cérebro, né, pra fazer isso, mas acho que já estamos quase lá, né, se parar nessa linha de pensamento aí, né? Entrarmos no campo religioso, muitos diriam que não, porque IAs não possuem alma. Mas no campo social, mesmo que elas não tenham consciência nem direitos, elas conquistaram a presença. Falou certo, como ainda. a própria cena disse anteriormente. E talvez, para uma civilização, o impacto seja tão importante quanto a intenção. O mundo mudou, e gostando ou não, todos nós meio que já estamos vivendo dentro dessa nova era digital. Cara, tô falando, cara, assim, você ter um Digimon, não necessariamente você ter um Digimon, mas você ter, tipo, literalmente vou chamar de amigo, um amigo virtual, uma companhia virtual pra você conversar no seu dia a dia, cara, tá literalmente na palma da nossa mão, cara, tá ligado? Dá pra você até condicionar o amigo que você quer, tá ligado? E por aí vai. E o Drowned deixou aí, ó, seu 1 mês de sub. 1 mês só, cara. 1 mês, como é que pode?